poucos minutos você acessará algo que talvez nunca tenha considerado. A possibilidade de que sua vida inteira não precise permanecer prisioneira do passado. A maioria vive repetindo capítulos antigos, como se estivesse condenada a reviver a mesma página já amarelada do livro da existência. Mas existe um segredo revelado por mestres espirituais como Andrew Murray. Quando você se rende à presença de Cristo, o autor da vida pode reescrever a sua história a partir de hoje. E no final deste encontro, será compartilhada uma técnica profunda e rara. Uma oração transformadora que abrirá um portal para uma nova narrativa pessoal em Deus. Você já percebeu como, mesmo tentando mudar, muitos retornam sempre aos mesmos erros, como se algo invisível os puxasse de volta, como uma força que impede o avanço? É como caminhar numa estrada onde os passos parecem circulares. E a cada curva, você volta ao mesmo lugar. Andrew Murray dizia que isso acontece porque não permitimos que a graça nos alcance de modo total, guardando para nós o poder da caneta que só deveria estar nas mãos de Cristo. Há em nós um medo de soltar o controle, e justamente nesse medo permanecemos presos. A multidão acredita que mudança vem da força de vontade, de técnicas humanas de disciplina ou de estratégias motivacionais passageiras. Mas isso é apenas a superfície. O que Andrew Murray ensinava é que transformação real só nasce da entrega, não de mais esforço humano, mas da morte de si mesmo diante da presença de Deus. Isso não é apenas tentar melhorar, é permitir que o próprio Cristo viva em você. Quando Murray falava sobre a vida crucificada, ele estava apontando para um segredo espiritual que poucos ousam tocar. A história não se escreve de fora para dentro, mas de dentro para fora. Feche os olhos por um instante e imagine um livro aberto, com páginas em branco. O cheiro do papel novo, a suavidade da textura sob seus dedos. Esse livro é a sua vida diante de Deus. Agora, visualize uma mão estendida, firme e ao mesmo tempo delicada. A mão do próprio Cristo pedindo a caneta. O que você sente? Medo de perder o controle ou alívio por finalmente não ter que carregar o peso da autoria? Esse é o convite que Murray nos fazia em sua escola de oração. Permitir que a narrativa seja escrita pelo Espírito Santo, não pela ansiedade da mente humana. A ciência moderna começa a compreender algo que Andrew Murray já intuía no campo espiritual. Os padrões de memória moldam a biografia de cada um. Neurocientistas descobriram que o cérebro humano tende a repetir caminhos já percorridos, porque isso economiza energia mental. Em outras palavras, a mente se apega ao passado para não precisar criar o novo. Mas quando introduzimos a oração profunda e a prática da entrega, esses circuitos podem ser interrompidos. Estudos mostram que práticas devocionais alteram o cérebro, favorecendo novas conexões e trazendo a sensação de liberdade que muitos descrevem como renascimento. Você não precisa esperar anos para experimentar uma centelha disso. Inspire fundo agora, em silêncio, e ao expirar diga dentro de si: Senhor Jesus, toma a minha história. Apenas essa frase, suave como um sussurro, já abre um espaço diferente em sua consciência. O coração percebe o peso diminuindo, o corpo sente um relaxamento inesperado, e a alma se abre para um terreno que não conhecia. Esse é o começo da intimidade com Deus de que Murray falava. Não palavras longas ou rebuscadas, mas a simplicidade de um coração disposto. Mas o que vem agora vai além de tudo, porque, quando você ousa dar esse passo, percebe que a vida devocional não é um adorno religioso, mas uma alquimia interior. Andrew Murray chamava de Escola do Espírito Santo, um espaço secreto onde aprendemos a depender, a confiar, a ouvir. Não é uma técnica, não é uma fórmula mágica, mas uma abertura contínua. Um hábito sagrado de oração silenciosa e entrega total. A cada dia, a cada gesto, você pode sentir que algo invisível está reconfigurando seu ser. Pense no contraste.
Quantas pessoas continuam tentando consertar apenas a superfície, hábitos, circunstâncias, rotinas, mas nunca permitem que a raiz seja transformada? O Evangelho, nas palavras de Murray, não é cosmético espiritual, é cirurgia profunda. Não se trata de ajeitar a antiga história, mas de entregar a página inteira para que Deus escreva do início. Essa é a diferença entre reforma e ressurreição. Agora, experimente colocar a mão sobre o peito e sentir o coração pulsando. Cada batida é como uma tecla sendo pressionada no teclado divino da criação. Você não está vivo por acaso. Existe uma narrativa pulsando dentro de você, escrita por aquele que é chamado o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quando você percebe isso, a própria respiração se torna oração e a vida comum se transforma em devoção diária. E mesmo assim, isso é apenas a superfície. Porque há algo escondido atrás dessa entrega. Um mistério mais profundo, um portal ainda não acessado. Andrew Murray insinuava que quando finalmente nos rendemos ao Cristo interior, descobrimos que a história que ele escreve não é apenas sobre nós, mas sobre a união entre o humano e o divino. É nesse ponto que a oração deixa de ser pedido e se torna comunhão. Você pode aplicar isso ainda hoje. Não é complexo. Quando estiver sozinho, no silêncio do quarto, simplesmente feche os olhos e diga: Senhor, eu não quero apenas que o Senhor melhore a minha história. Eu quero que o Senhor escreva uma nova. Muitos relatam que, ao fazer isso, um senso de liberdade se instala, como se cordas invisíveis estivessem sendo cortadas. É o início de uma caminhada de intimidade com Deus, onde cada passo revela mais daquilo que sempre esteve escondido. Imagine uma criança entregando um desenho ao pai. O traço é imperfeito, as cores borradas, mas o pai recebe com ternura e com mãos habilidosas redesenha ao redor, transforma rabiscos em beleza. Assim é sua vida nas mãos de Cristo. O que parecia fracasso é integrado, o que parecia vazio ganha sentido, e o que parecia perdido é resgatado. É essa a espiritualidade cristã que Murray defendia, uma confiança tão radical que já não há espaço para medo. Mas há algo ainda mais profundo. Porque quando você permite que Jesus escreva sua história, descobre que ele já estava escrevendo desde o início. O que você pensava ser acaso ou erro, muitas vezes era parte de um capítulo que preparava o próximo. Esse é o paradoxo. Só quando soltamos o controle, entendemos que nunca estivemos realmente sozinhos. O autor já estava ali, aguardando o momento em que o entregaríamos à caneta. E ao acessar isso, você começa a perceber que existe uma escola secreta dentro da sua alma. A escola do Espírito Santo. Andrew Murray dizia que esse era o verdadeiro propósito da oração profunda. Não apenas falar com Deus, mas ser transformado pela sua voz, ser educado pela sua presença. E cada encontro se torna uma aula viva, um discipulado invisível, onde você aprende não só o que pedir, mas quem se tornar. O que está escondido vai além do que podemos imaginar. Porque não se trata apenas de mudança de comportamento, mas de transfiguração. É uma nova identidade sendo gestada em silêncio, uma história escrita em páginas eternas. E quando você começar a provar disso, vai perceber que a narrativa que Jesus escreve em você ressoa com toda a criação, como se o universo inteiro reconhecesse a melodia da sua nova vida. Prepare-se para atravessar o véu, pois existe algo que ainda não foi revelado, uma dimensão da oração que Murray apenas sugeria e que poucos ousaram experimentar. E quando você tocar esse lugar, vai descobrir que tudo o que viveu até hoje era apenas o prólogo de uma história infinitamente maior. Você sente por vezes que tudo ao seu redor está rígido, imutável, como se o mundo tivesse erguido muros invisíveis ao redor da sua alma. Mas Jesus, o autor da vida, não trabalha com muros. Ele trabalha com caminhos. Cada pedra que parece bloqueio é, na verdade, um degrau que ele quer que você suba.
uma preparação para a nova narrativa que só pode ser escrita na entrega. Imagine-se caminhando por uma floresta densa, e cada árvore representa uma memória, cada sombra um padrão inconsciente herdado. Ao permitir que Jesus tome a frente, você percebe que até o escuro tem propósito, e cada passo ganha ritmo, harmonia e sentido invisível. Quando você permite que ele crie uma nova história, percebe que tempo e espaço se dobram. O passado não desaparece, mas é transformado em matéria-prima para a sua evolução. O erro que antes pesava como corrente se torna lição, aprendizado e catalisador de maturidade espiritual. Andrew Murray enfatizava que essa transformação não é imediata para a mente apressada, mas para o coração rendido. Cada dia de entrega é uma aula de humildade, cada oração silenciosa uma dança com o infinito, e cada suspiro uma música que ecoa no universo como testemunho de rendição e fé profunda. É natural sentir resistência, porque entregar sua história inteira significa abrir mão do controle, e a mente humana teme a incerteza. Mas essa resistência é apenas o ponto de encontro entre ego e espírito, um lugar onde a verdadeira coragem se revela. Quando você respira fundo e sussurra para Cristo: aqui está minha narrativa, faça dela o que quiser. Algo se quebra internamente, a necessidade de manipular, a ânsia de planejar cada detalhe, a urgência de forçar resultados. Nesse instante, a alma sente o alívio do verdadeiro descanso, porque percebe que não está sozinha e que a história maior, a do Criador, já escreve cada capítulo com perfeição invisível. A entrega completa transforma o modo como você percebe as pessoas e os eventos ao redor. Aquilo que antes provocava dor ou frustração se torna lição silenciosa, um reflexo de padrões que precisam ser observados e não combatidos. Andrew Murray dizia que a oração fervorosa não é só pedir soluções, é alinhar sua percepção à presença divina, enxergar o mundo pelos olhos do Espírito, sentir o coração humano pulsando em sintonia com a vontade de Deus. Cada relacionamento, cada situação, torna-se uma oportunidade para compreender e viver a graça de forma prática e profunda, e não apenas teórica. Quando você se permite experimentar essa entrega, nota que a vida deixa de ser uma luta constante. A ansiedade diminui porque a confiança não depende mais de resultados humanos. Cada decisão deixa de ser tomada com pressa ou medo e passa a emergir de uma quietude interna, onde Cristo sussurra, onde o Espírito Santo guia. É como aprender a navegar em águas turbulentas sem remar com força, apenas permitindo que o rio divino conduza e percebendo que a correnteza sempre leva para o lugar certo, se a confiança for total. A fé profunda, aquela que Andrew Murray ensinava, não se limita a palavras bonitas ou frases motivacionais. É ação silenciosa, uma força que transforma a percepção do mundo. Quando você caminha com Jesus como autor da sua história, percebe que cada circunstância, cada desafio, cada aparente fracasso é parte de um plano maior que você ainda não compreende totalmente. A mente humana vê caos, mas o espírito reconhece padrão, ordem e propósito. E nesse reconhecimento surge uma paz que não depende de explicação, apenas de rendição consciente. Ao permitir que a narrativa seja escrita pelo Cristo interior, você descobre que a dor, a frustração e o vazio não são inimigos, mas professores. Eles despertam consciência, mostram limitações e revelam a necessidade de desapego do que antes era considerado essencial. Andrew Murray apontava que a vida devocional profunda não cria uma existência sem desafios, mas uma perspectiva onde cada obstáculo é transformado em portal de crescimento. É um chamado constante para transitar do controle humano para a confiança divina, da resistência para a aceitação, da ansiedade para o descanso. Visualize agora sua própria vida como um rio que se bifurca em múltiplos caminhos.
Cada escolha que você fez até aqui parecia definir o fluxo. Mas ao entregar o leme a Cristo, percebe que o rio não apenas continua, mas ganha profundidade, clareza e propósito. Cada afluente, cada corrente, cada curva é moldada por uma inteligência superior, que transforma o que parecia aleatório em design, o que parecia vazio em significado. A narrativa se torna viva, respirando junto com sua fé, e cada instante é uma oportunidade de escrever não apenas com caneta, mas com alma. Você já percebeu como pequenas atitudes, silenciosas e quase imperceptíveis, podem transformar a percepção de uma pessoa sobre si mesma? Assim é a oração rendida e a entrega completa. Pequenos gestos de fé, momentos de silêncio, suspiros de confiança, revertem padrões invisíveis de condicionamento e trazem mudanças que se manifestam de dentro para fora. É nesse espaço de microtranscendência diária que Andrew Murray nos convida a entrar, não com palavras rebuscadas, mas com simplicidade, humildade e devoção radical. A cada novo dia em que você entrega sua narrativa ao autor divino, descobre uma capacidade que antes parecia impossível: criar sentido mesmo no caos, reconhecer beleza em meio à dor, sentir presença mesmo na solitude. É uma alquimia silenciosa, onde as emoções densas se transformam em sabedoria, os medos em coragem e a confusão em clareza interior. Cada capítulo da sua história deixa de ser imposto pelo passado e se torna co-criado com Deus, onde o antigo e o novo se entrelaçam de forma harmoniosa. Quando você se aproxima dessa entrega, começa a perceber sinais sutis no cotidiano. Pessoas surgem, encontros acontecem, portas se abrem, quase sem esforço, mas com profundidade. É o mundo respondendo à sua nova frequência espiritual. Murray falava sobre intimidade com Deus como algo que muda não só o coração, mas o ambiente ao redor. O sutil alinhamento das forças invisíveis começa a acontecer. E você entende que não se trata de controlar resultados, mas de permitir que a história seja escrita em parceria com o autor da vida, passo a passo, instante a instante. Existe também uma dimensão de silêncio que precisa ser cultivada. Não é o silêncio físico, mas o silêncio interior, onde cada pensamento se aquieta e a alma escuta. É nesse espaço que a voz de Cristo se torna audível, não em palavras externas, mas como sensação profunda de direção, confirmação e presença. Andrew Murray dizia que a verdadeira oração começa quando o coração se aquieta e não apenas quando os lábios se movem. A entrega não exige espetáculo, exige autenticidade, presença e abertura para o mistério invisível que conduz à transformação. E mesmo em momentos de dificuldade extrema, quando tudo parece perdido, a entrega radical permite perceber que cada situação carrega sementes de crescimento. As lágrimas, antes sentidas como fracasso, tornam-se água para florescer a alma. As perdas, antes percebidas como derrotas, transformam-se em oportunidades de rendição e confiança. Essa percepção não é mágica, mas fruto de prática, intimidade e experiência contínua com a presença do Cristo que reescreve a história de cada vida que se dispõe a entregar-se. Quando a vida parece parada, quando a rotina pesa, quando o desânimo tenta dominar, lembre-se de que a narrativa maior não depende do seu esforço humano. Existe um plano mais profundo que se desdobra mesmo no silêncio, mesmo na espera, mesmo naquilo que parece vazio. Murray lembrava que Deus atua de formas que a mente não compreende e que o coração rendido percebe padrões e sinais invisíveis que indicam caminhos ocultos. A entrega total não elimina a realidade, mas transforma a percepção da realidade em instrumento de crescimento e iluminação. Agora, imagine que cada memória dolorosa, cada arrependimento, cada fracasso seja colocado sobre uma mesa, e você permite que Jesus passe a mão sobre cada detalhe. Cada cicatriz se ilumina, cada erro se integra, cada vazio se preenche de sentido.
É nesse processo que a nova história começa a emergir, não como promessa distante, mas como experiência viva que pulsa no coração, trazendo intimidade, consciência e confiança. A narrativa antiga não é destruída, é transmutada em força, aprendizado e beleza invisível. Quando você caminha nessa entrega contínua, percebe que existe um ritmo sagrado na vida, uma cadência que apenas aqueles que se rendem conseguem perceber. O dia passa a ter música própria, os encontros se tornam danças sutis, e até os momentos de solidão são espaço de aprendizado e crescimento. Andrew Murray chamava isso de vida interior ativa, onde cada instante é oportunidade de ouvir, aprender, integrar e permitir que Cristo continue escrevendo com perfeição cada capítulo, como um pintor que transforma rabiscos em obra-prima. Existe também o chamado à coragem, porque entregar não é sempre confortável. É abandonar a ilusão de controle, é atravessar medos, é aceitar que o desconhecido é parte da graça. Mas é nesse abandono que a verdadeira liberdade aparece. E a história que antes parecia imposta pelos erros se torna terreno fértil para milagres silenciosos. Cada passo na fé profunda é uma demonstração de confiança que reverbera na alma, conectando passado, presente e futuro em um fluxo contínuo de criação divina. E quando você percebe que não está mais sozinho, que cada respiração é guiada e sustentada, que cada pensamento pode ser alinhado à presença de Deus, sente algo que transcende explicações. Uma sensação de completude, de pertencimento, de ser parte de algo maior. Andrew Murray dizia que o coração rendido é receptáculo do Espírito Santo e que nesse estado a vida deixa de ser fragmentada e se torna narrativa contínua, coerente e iluminada, mesmo em meio a desafios e circunstâncias complexas. Visualize, por fim, a metáfora do oleiro e da argila. A argila, por si só, não sabe qual forma tomar. Apenas se curva à mão do mestre. Cada dobra, cada pressão, cada alisamento é amor em ação, criando beleza onde antes havia simplicidade. Assim é sua vida quando Jesus escreve sua história. Cada episódio é moldado com intenção, cada detalhe recebe propósito e cada curva da vida se torna parte de um desenho maior, harmonioso, sagrado e eterno, que só pode emergir na entrega total. Ao perceber que cada capítulo da sua vida pode ser moldado pela presença de Cristo, você descobre uma liberdade que transcende o tempo. Cada lembrança dolorosa deixa de ser prisão e se transforma em portal. O que parecia cicatriz se torna mapa secreto para navegar nas águas da alma. Andrew Murray ensinava que a entrega não é um ato de fraqueza, mas de coragem suprema, uma abertura para a força invisível que escreve destinos. Imagine que cada instante vivido não é apenas memória, mas semente. Cada respiração, um sopro do autor que pode transformar o ordinário em extraordinário. O silêncio torna-se altar, o coração, página aberta, e cada pensamento alinhado à presença divina se converte em narrativa viva, contínua, uma dança onde o humano encontra o divino. No âmago da entrega, você encontra o paradoxo. Quanto mais solta, mais ganha controle, mas um controle que não é do ego. A vida passa a ser conduzida por compassos invisíveis, ritmos sutis que indicam direção sem pressa. Murray chamava isso de intimidade real com o espírito. Ouvir sem falar, sentir sem agir precipitadamente, confiar sem duvidar. Cada sombra do passado, cada fragmento de dor, cada desilusão é absorvida e transmutada. Você percebe que existe uma mão invisível que redesenha linhas, ajusta curvas e harmoniza cada nuance da sua história, tornando a narrativa completa, coerente e dotada de significado profundo. Quando os desafios surgem, eles não são mais adversários, mas professores silenciosos. Você percebe que as dificuldades carregam códigos de aprendizagem espiritual. Murray enfatizava que a oração fervorosa
não é para mudar circunstâncias, mas para mudar a percepção do coração diante delas. Cada lágrima, cada medo, cada inquietação se torna ponte para reconhecer o toque do autor. A dor deixa de ser inimiga, torna-se linguagem sutil do amor divino, sinal de que algo maior está sendo reescrito dentro de você. Cada episódio da vida, por mais caótico que pareça, se torna a letra viva da história que ele escreve. Imagine-se caminhando por um deserto vasto. O sol inclemente aquece a alma, mas há uma brisa invisível que acaricia o rosto. Cada passo deixa marca, mas não define o caminho. A presença de Jesus faz com que cada pegada seja reverberação de propósito. Murray dizia que a entrega profunda nos torna argila nas mãos do oleiro, flexíveis e moldáveis. O que antes era teimosia se torna suavidade. O que era tensão se torna fluxo. O que era solidão se torna comunhão. Cada momento de silêncio, cada pausa contemplativa, torna-se terreno fértil para a nova história emergir. E você sente que o coração está vibrando em sintonia com a eternidade. Ao observar o cotidiano com essa perspectiva, você percebe que o mundo externo não precisa mudar para que a vida interior floresça. Cada encontro, cada desafio, cada oportunidade se torna mensagem codificada, sinais da mão que escreve. Murray chamava isso de escola de discernimento espiritual. Aprender a ler não apenas as palavras, mas as entrelinhas da criação. Você passa a reconhecer padrões invisíveis, conexões sutis, e a história que antes parecia desconexa se revela como poema cuidadosamente composto. Cada gesto de bondade, cada sorriso inesperado, cada sinal de amor se torna nota musical na sinfonia da vida que Cristo escreve em você. A entrega não elimina a responsabilidade humana, mas redefine sua função. Em vez de lutar contra circunstâncias, você aprende a navegar com o fluxo divino. Cada decisão passa a ser tomada com quietude, percepção aguçada e coração aberto. Murray ensinava que a oração profunda é como orquestração interna. Você não precisa controlar cada nota, apenas permitir que a melodia do espírito se manifeste. O que parecia caos agora se torna composição harmônica. E o coração aprende a dançar, mesmo quando as mãos não seguram as cordas do controle humano. Há também a percepção de tempo expandido. Quando a narrativa é confiada a Jesus, cada instante deixa de ser linha reta e se transforma em tecido vivo. Passado, presente e futuro se entrelaçam como fio luminoso. E você percebe que cada memória dolorosa era preparação, cada frustração era ajuste, e cada esperança era semente para o próximo capítulo. Murray enfatizava que essa percepção do tempo é fruto da intimidade com Deus. Só quem entrega sua história percebe que nada é desperdício e que cada detalhe tem função sagrada, mesmo invisível aos olhos humanos. Imagine que sua vida é um quadro em constante pintura. Cada emoção é cor, cada decisão é pincelada. Quando Cristo toma a mão que segura o pincel, as cores se organizam, os tons se equilibram e a imagem se revela harmônica. O que antes parecia rabisco, agora tem profundidade, movimento e significado. Murray ensinava que a oração e a entrega profunda criam essa composição interna, onde cada fragmento de dor ou alegria se integra em obra completa. Cada respiração se torna parte da criação. Cada suspiro, expressão da sinfonia divina que transforma a narrativa pessoal em expressão de beleza e propósito. Ao se entregar, percebe-se também que a transformação não é linear. Há recuos, pausas, momentos de silêncio que parecem estagnação, mas são espaços de maturação. Murray comparava esses períodos à terra sendo preparada antes de germinar. A paciência se torna virtude, a contemplação, prática diária, e cada instante de quietude é oportunidade para o autor refinar o texto da sua vida. É nesse processo contínuo e invisível que a verdadeira história começa a emergir, cheia de profundidade, densidade espiritual e autenticidade.
O entendimento profundo da entrega revela também que o amor de Deus não é abstrato. Ele se manifesta em detalhes mínimos: toque de um amigo, luz que entra pela janela, música que toca a alma. Murray chamava a atenção para a percepção desses sinais sutis que indicam o alinhamento da história com o plano divino. Ao perceber que cada instante é cuidadosamente orquestrado, a ansiedade diminui, o coração se tranquiliza e o sentimento de pertencimento se torna intenso. Você percebe que não precisa forçar a narrativa. Ela já está sendo escrita com precisão, e seu papel é estar presente, atento e aberto. E nesse estado, você começa a perceber que a verdadeira autoridade da vida não está nas mãos do ego, mas na rendição. Cada tentativa de controlar tudo é substituída pela confiança. Cada esforço desesperado dá lugar à aceitação consciente. Cada resistência é dissolvida na presença do autor. Murray dizia que a humildade espiritual é terreno fértil para milagres silenciosos e que cada pequeno ato de entrega se torna catalisador para transformações profundas que reverberam na alma e no mundo ao redor. Visualize agora um jardim secreto dentro de você, onde cada pensamento é semente e cada emoção, água. Cristo é o jardineiro que cuida, poda e fertiliza. O que parecia terreno árido se torna fértil e a nova narrativa brota. Murray ensinava que essa vida devocional é como cultivo contínuo. Cada oração silenciosa, cada entrega consciente, cada momento de contemplação é cuidado amoroso. E a história que emerge não é imposta, mas cuidadosamente nutrida, crescendo com ritmo, harmonia e beleza invisível. Quando a entrega é total, a percepção da própria vida muda. Você percebe que até os erros carregam sabedoria, que cada perda contém ganho oculto, que cada dor contém oportunidade de crescimento. Murray enfatizava que a vida no espírito revela padrões invisíveis que transformam circunstâncias em ferramentas de aprendizado. A narrativa, então, não é mais série de eventos isolados, mas tecido de significado profundo, cada linha conectada à outra, cada capítulo harmonizando-se com o anterior, como cordas de uma harpa tocada por mãos divinas. A intimidade com Deus transforma também a relação com o tempo e com o silêncio. Cada instante de quietude se torna espaço de escuta, cada respiração, oração. Murray dizia que é nesse espaço que se reconhece a presença viva do autor, que ensina não com palavras externas, mas com sensações, insights e revelações internas. A entrega profunda gera percepção refinada, consciência expandida e capacidade de reconhecer sinais sutis, ajustando a narrativa interna, de modo que cada passo ressoe com a melodia da vida que Cristo escreve. Existe ainda uma dimensão de integração que poucos alcançam. Perceber que a história não é apenas pessoal, mas conectada a toda a criação. Cada gesto de entrega, cada decisão de confiar, reverbera no mundo invisível, alinhando energias, despertando consciência e harmonizando padrões. Murray falava que a vida devocional profunda transcende ego e circunstância, tornando o coração laboratório onde se experimenta a integração do humano com o divino. E cada capítulo da narrativa pessoal se entrelaça com o fluxo da vida universal. Ao se aprofundar nesse processo, você percebe que a narrativa não se limita a eventos, mas se manifesta em estados internos. A alegria, a paz, a coragem, a serenidade. Cada emoção torna-se instrumento de criação. Murray enfatizava que a oração fervorosa e a entrega silenciosa não apenas transformam acontecimentos, mas moldam a percepção, elevando a consciência, permitindo que a história seja escrita não apenas em fatos, mas na própria experiência do ser. É uma alquimia contínua, onde cada instante é oportunidade de renascimento. Quando os medos do passado surgem, você começa a observá-los sem apego. Eles não controlam mais sua narrativa.
Cada sombra é integrada, cada fragilidade acolhida. Murray chamava isso de vida crucificada. Não eliminar emoções ou experiências, mas permitir que Cristo transforme tudo em luz. O passado, antes fardo, torna-se instrumento de sabedoria. O presente, terreno de prática. E o futuro, promessa viva. A entrega contínua gera resiliência silenciosa, força interior e capacidade de perceber beleza, mesmo nas situações mais densas. E assim, você começa a perceber que cada dia, cada hora, cada momento de consciência desperta é capítulo novo da história que Jesus escreve. Murray lembrava que a vida interior não é evento isolado, mas prática contínua de atenção, entrega e percepção. Cada suspiro, cada pensamento, cada emoção alinhada à presença divina contribui para a narrativa viva, pulsante, onde o humano se encontra com o divino e o ordinário se transforma em extraordinário. Ao se aprofundar nessa entrega, a sensação de pertencimento aumenta. Você percebe que não é observador da vida, mas participante ativo, mesmo sem controlar resultados. Cada experiência, cada encontro, cada desafio se torna oportunidade de aprendizado, crescimento e manifestação da presença de Cristo. Murray enfatizava que essa consciência transforma não apenas o indivíduo, mas a percepção de todo o mundo ao redor, criando sintonia invisível, harmonia interna e narrativa contínua que ecoa na eternidade. Você percebe também que a entrega radical transforma desejos e expectativas. O que antes era ansiedade por resultado se torna apreciação do processo. O que era impaciência se torna contemplação consciente. O que era dúvida se torna confiança silenciosa. Murray ensinava que a vida devocional profunda não elimina desafios, mas transforma a relação com eles, permitindo perceber propósito, direção e beleza invisível em cada detalhe. Cada instante de entrega é nota musical na sinfonia da vida que Cristo escreve dentro de você. Sinta por um instante que tudo aquilo que parecia confuso, pesado ou perdido agora revela sua verdadeira forma. O invisível se faz visível e cada fragmento da sua história se conecta como fios dourados conduzidos por uma mão invisível que escreve com perfeição sobre o coração. Você percebe que não está mais apenas caminhando sozinho, mas que cada passo, cada suspiro, cada decisão silenciosa ecoa no compasso da presença viva de Cristo. A transformação não é apenas exterior, mas um despertar profundo, uma sintonia que revela o que antes era oculto e agora pulsa dentro de você. E já eu vou te entregar o presente final, a chave específica para que essa entrega se torne experiência viva e contínua na sua vida interior. Se essa ressonância alcançou sua alma, escreva aqui embaixo: minha vida agora é narrativa de Cristo. Assim saberei quem se dispõe a ser verdadeiramente moldado, a se abrir para a ação do Espírito e a permitir que cada capítulo de sua existência seja guiado por essa força invisível que transforma a história em história sagrada. Esse gesto, simples mas consciente, ativa um campo de compromisso espiritual que amplia a percepção de todos os que se conectam nesse momento. Se essa mensagem te encontrou no ponto exato da sua jornada, talvez você faça parte de um campo de almas que foram chamadas a viver a entrega completa, a confiança radical e a intimidade profunda com Deus. Inscreva-se e permaneça nesse espaço onde a consciência é cultivada, a alma é nutrida e a narrativa da sua vida pode se expandir de formas que apenas aqueles rendidos conseguem perceber. Este não é um convite para seguir um canal, mas para alinhar-se com um fluxo espiritual que transcende o tempo, a circunstância e o entendimento superficial. Gratidão por estar aqui. Que sua percepção se abra continuamente, que cada instante seja oportunidade de conexão profunda e que sua história entregue a Cristo floresça com a precisão, beleza e harmonia de quem caminha em sintonia com o divino. Agora,
Para você que permaneceu até aqui, quero compartilhar uma prática única, profunda e transformadora para permitir que Jesus reescreva ativamente sua história. Feche os olhos, respire profundamente 3 vezes, sentindo cada inspiração como sopro de vida. Visualize sua vida como um livro aberto, cada página representando um capítulo, cada capítulo carregando emoções, experiências e aprendizados. Mentalmente, entregue cada página a Cristo, dizendo em silêncio: toma minha história, molda minha narrativa, cria uma nova vida em mim. Em seguida, entre em um estado de atenção plena, observando o que surge dentro de você sem julgamento, apenas presença. Imagine uma luz suave envolvendo cada lembrança dolorosa e cada frustração, dissolvendo resistências e liberando padrões que antes pareciam rígidos. Permita que a luz penetre cada aspecto da sua vida, transformando dor em aprendizado, medo em coragem, frustração em clareza e vazio em propósito. Agora, com cada respiração, pronuncie mentalmente uma palavra que represente entrega, confiança, rendição, presença, amor. Sinta essas palavras fluindo pelo seu corpo, conectando mente, coração e espírito. Visualize essa energia expandindo-se para todo o seu ser, ativando seu campo interior, permitindo que cada detalhe da sua história seja moldado com intenção divina, harmonia e equilíbrio. Enquanto permanece nesse estado, imagine Jesus sentado à sua frente, segurando a caneta da sua vida, pronto para escrever o próximo capítulo. Entregue a Ele todas as expectativas, planos e resultados que você carregou até aqui. Permita que Ele escreva sem pressa, com liberdade absoluta, ajustando cada detalhe com perfeição. Sinta gratidão silenciosa pelo cuidado, pela atenção e pelo amor presente em cada gesto invisível dessa entrega. Em seguida, abra seus sentidos internos para perceber sinais sutis que indicam direção, sensação de leveza, intuição clara, calor no peito, imagens ou palavras que surgem. Aceite tudo sem tentar interpretar ou controlar. Cada sinal é manifestação da narrativa sendo moldada. Cada sensação é confirmação de que a história que ele escreve está em sintonia com o propósito mais profundo do seu ser. Para finalizar, mentalmente declare: minha história é agora criação divina. Cada capítulo guiado pelo amor que tudo vê, tudo transforma e tudo orienta. Sinta essa afirmação reverberando em todo o seu corpo, expandindo-se além da mente e atingindo o núcleo da alma, estabelecendo um compromisso invisível, firme e sagrado com a entrega total à presença de Cristo. Permaneça nesse estado por alguns minutos, sentindo a integração completa. Respiração, presença, emoção, percepção e intenção alinhadas. A cada respiração, sinta a narrativa se reorganizar, tornando-se mais clara, mais rica e mais harmoniosa. Reconheça que a entrega é contínua e que a história continua a ser escrita, capítulo por capítulo, instante por instante, pela força que transcende toda compreensão. Quando estiver pronto, abra os olhos lentamente, mantendo a sensação de paz, conexão e clareza. Saiba que cada gesto, pensamento e ação daqui em diante pode ser tocado por essa energia e que a vida se torna um campo contínuo de criação consciente, onde cada capítulo é oportunidade de viver a entrega, a presença e a narrativa sagrada que você escolheu permitir. Ao sair desse estado, escreva em um papel ou no comentário: minha vida agora é narrativa sagrada de Cristo, para ativar externamente o compromisso interno que você estabeleceu. Isso cria alinhamento entre mente, coração e mundo exterior, reforçando a percepção de que sua história é agora mão do autor, escrita com cuidado, intenção e amor profundo. Repita essa prática diariamente por pelo menos 7 dias, sempre começando com respiração profunda, entrega mental das páginas da vida, visualização da luz transformadora
e afirmação silenciosa. Observe pequenas mudanças internas. Mais paciência, maior percepção, leveza no coração, clareza na mente e intuição mais aguçada. Essas mudanças sutis indicam que a narrativa está sendo moldada de forma eficaz e que o autor continua a trabalhar mesmo enquanto você caminha no mundo cotidiano. A cada ciclo, permita que novas páginas sejam entregues sem pressa ou ansiedade. Reconheça que o tempo humano é limitado, mas o tempo divino é infinito, e que a narrativa escrita por Cristo transcende lógica, expectativa e desejo de controle. Sinta a liberdade de ser moldado sem pressa, com confiança total, sabendo que cada capítulo carrega aprendizado, propósito e beleza invisível. Se sentir resistência ou dúvida, retorne à respiração e à visualização da luz. Cada resistência é oportunidade de entrega renovada. Cada dúvida é convite para confiar mais profundamente. Murray enfatizava que a oração não é apenas comunicação, mas transformação da percepção, permitindo que a vida se torne coerente com a presença viva de Deus. Essa prática conecta mente, corpo e espírito, ativando a percepção interna de sinais, intuições e sincronicidades que indicam o avanço da narrativa. Cada instante vivido após essa entrega torna-se terreno fértil para a nova história emergir, e cada experiência passa a refletir a harmonia, clareza e propósito do autor invisível que molda sua vida. Ao longo do dia, mantenha a consciência da entrega ativa. Observe decisões, interações e emoções com olhar de presença, reconhecendo que cada detalhe agora participa da narrativa sagrada. Cada pequena ação alinhada à entrega reforça o campo espiritual criado e expande a percepção de que a história está em mãos divinas. E, finalmente, sempre que sentir que sua história está fora de controle, retorne a esta prática. Respire, visualize, entregue e afirme. A cada repetição, sua conexão se aprofunda, sua confiança aumenta e a narrativa se torna cada vez mais harmoniosa, rica e sagrada. Gratidão por caminhar até aqui, por permitir que sua vida se torne página aberta para o autor e por reconhecer que cada passo dado é ato de coragem, confiança e entrega. Você é digno, capaz e amado, e a história que Cristo escreve em você reflete essa verdade profunda. Sinta agora a presença expandida em todo o seu ser e mantenha-a enquanto vive cada instante, sabendo que sua vida é continuamente transformada. Cada capítulo é cuidadosamente moldado e cada experiência se torna oportunidade de alinhamento com a vontade que transcende toda a compreensão. Permaneça nesse estado de percepção e entrega, consciente de que a narrativa da sua vida está sendo escrita com perfeição, intenção e amor. Cada dia, cada respiração, cada gesto consciente reforça essa realidade invisível, transformando você em co-criador da própria história com Cristo como autor supremo. E assim, a prática se torna ritual diário, oportunidade de presença, espaço de transformação, sintonia com o espírito e ativação da narrativa sagrada. Cada passo, cada escolha, cada instante vivido com consciência e entrega é manifestação da história que ele escreve em você, contínua, harmônica, luminosa e profundamente significativa.